Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 6 vai falar sobre a corrupção do gênero humano, da raça humana. Nós vimos no capítulo 5 o destaque de alguns homens, que andaram com Deus, homens que invocaram a Deus. Nós vimos, a figura de Enos, que a partir da geração deles, os homens se voltaram para Deus, se voltaram para invocar o Deus Altíssimo. Nós vemos a figura de Enoque, que andou com Deus e Deus para si o tomou. Então nós vimos Noé, não é? Matusalém, que foi o homem que mais viveu aqui nessa terra. E aí no capítulo 6 falam que foram se multiplicando os homens na terra, nasceram-se filhas, filhos, as filhas dos homens eram formosas, se tornaram muitas mulheres, que agradavam aos olhos dos homens. Então disse Deus: o meu espírito não agirá mais sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então a partir daqui você vai ver que vai diminuir a quantidade de vivência do homem na terra. Nós podemos ver no capítulo 5, Metusalém, que viveu a quantidade maior de tempo aqui na terra, e que foi 969 anos. E aí, quando chega aqui diante da corrupção, diante, do andar do homem, da perversidade do coração do homem, Deus começa a abreviar o tempo do homem aqui na terra. E aí fala que naquela época havia gigantes aqui nesta terra, varões de renome desde a sua antiguidade, e viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e era continuadamente mal o desígnio do seu coração, Então ele se arrependeu. O texto bíblico fala de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Claro, que quando a gente olha para esse texto e se arrependeu o Senhor, a gente até se espanta, Talvez não tinha uma outra palavra que tivesse esse peso de trazer qual foi o sentimento de Deus em relação a isso, Então eles usaram essa palavra, e arrependeu-se Deus, Ou seja, Deus ele sentiu muita tristeza por ver a corrupção humana. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem, o animal, os répteis, ou seja, diante do pecado que nós vimos lá, por consequência do pecado do homem, toda a terra foi contaminada, Então a maldade ela se multiplicava. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé, que era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, porque Noé andava com Deus. Será que nos dias de hoje é diferente? A maldade tem se multiplicado. Que Deus possa olhar para a terra e encontrar homens e mulheres que andem com Ele, homens e mulheres íntegros, justos, como ele achou Noé, que nos dias de hoje ele ache também homens e mulheres. E aí diz que ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí Deus vai anunciar o dilúvio, isso mesmo, a terra ia se acabar em água. E Deus deu uma ordem, a Noé, para que Noé construísse uma arca. Está aqui no próprio capítulo 6, Diz, e logo em seguida, no capítulo 7, Deus vai mandar Noé entrar na arca. E junto com Noé, todo animal limpo, ele levou 7 pares de macho e fêmea, e de animal imundo, 1 par de macho e fêmea. Também as aves do céu, 7 pares de macho e fêmea, para conservar sobre a terra, a semente sobre a terra, Então Deus separou uma
parte desta criação para que entrasse na arca com Noé e não fosse destruído, né? Então, Deus deu todas as diretrizes para Noé. E o texto fala que tudo que Deus ordenou, Noé foi obediente. O texto bíblico nos fala, né? E aí nós vamos ver que Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundou a terra, né? Então Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e a mulher dos seus filhos, né? Então Noé não tinha netos ainda, não tem menção, somente os seus filhos e as esposas dos seus filhos e todo esse animal. E aí você vai ver a trajetória da arca, né? Com a família de Noé e os animais que Deus mandou que entrasse na arca. A chuva começou em Gênesis 7:11, né? O texto fala que no ano 600 da vida de Noé, aos 16 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, né? E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, a duração, né, das chuvas foram 40 dias e 40 noites. E nós vamos ver que essa água vai permanecer somente no capítulo 8, versículo 3, que nós vamos ver que a água ela vai começar a diminuir. E em Gênesis 8:5 é que você vai ver que o topo ali da primeira montanha vai aparecer, né? 8:4 a arca para, e no capítulo 8, versículo 5, nós vamos ver que começou a ficar visível as montanhas. E aí Noé vai enviar um corvo primeiro, capítulo 8, versículo 7, e isso 40 dias depois que parou o dilúvio, né? Noé vai mandar uma pomba no capítulo 8, versículo 10, porque esse corvo ele não voltou, e aí Noé vai enviar uma pomba 7 dias depois. Então, olha, você vai somando aí todo esse tempo, né? E Noé enviou uma pomba novamente 7 dias depois. Então, ele soltou uma pomba, 7 dias depois ele soltou outra pomba. E aí essa pomba voltou, né? E no bico dela ele trouxe um ramo de oliveira, né? E aí nós vamos ver, fazendo toda essa somatória, enquanto isso, né? No 8:13 fala que as águas começaram a se secar, né? E a terra já estava seca no 8:14. Então nós podemos ver, diante de toda essa trajetória, essa cronologia, né, do dilúvio, nós vamos ver que a arca ela ficou parada ali depois que as chuvas, né, depois das 40 noites, 40 dias e 40 noites, nós vamos ver que a arca vai ficar parada 4 meses nessa trajetória de solta o corvo, solta a primeira pomba, solta a segunda pomba, espera, né? Tudo, ela vai ficar todo esse tempo, né? Então, ela vai ficar 4 meses e 7 dias parada. Ou seja, se você for ver toda a cronologia do dilúvio, nós vamos ver que ele durou 365 dias, muito tempo, não é? Imagine a família de Noé diante desse tempo, é isso mesmo. No capítulo 8, né, como eu já disse, diminuiu aí as águas, Noé vai soltar o corvo, depois soltar as pombas, e no finalzinho do capítulo 8, Noé e a sua família vai sair da arca. 8:13, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês dos anos 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a abertura da arca, olhou e eis que o solo estava enxuto. E os 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então Noé
Disse Deus a Noé: saia da arca, contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto ave como gado, como os répteis que rasteja, ou seja, saiam todos, povoem a terra, sejam fecundos e nela se multiplique, né? Então Deus liberou aqui novamente, como ele fez lá na criação, uma bênção de prosperidade, uma bênção de sede fecundos e multiplique. E aí nós vamos ver que saiu também todos os animais. Noé, a primeira ato de Noé aqui, quando ele saiu da arca, sabe qual foi? Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando um animal limpo e as aves limpas, e ofereceu holocausto no altar do Senhor, né? Então, nós vamos ver a gratidão aqui da família de Noé reunido ali para oferecer sacrifício ao Senhor, né? E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio íntimo, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno e noite. Isso é promessa de Deus sobre a terra. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esta mesma promessa Deus deu ao homem e à mulher e aos animais, né? Lá em Gênesis 1:28, ele deu essa promessa quando ele fez a terra. E aí, pavor e medo de vós virão sobre todo o animal da terra, sobre todas as aves do céu, tudo que se move, todos os peixes, né? E aí, tudo que se move vive, ser-vos-á por alimento, como dei a erva verde, tudo vos dou agora, né? Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás. Isso está lá repetido em Levítico 7, do 26 e 27. Ele vai também repetir isso em Deuteronômio, né? 12, 16. Então, nós vamos ver que ele ainda disse que se alguém derramasse sangue humano na terra, porque Deus fez o homem segundo a imagem, então Deus disse: não faça isso, né? Mas sede fecunde, multiplicai, povoai a terra e multiplicai-se nela. Então disse Deus a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço convosco a minha aliança e com a vossa descendência, né? E qual é, né, o símbolo disso aqui? Estabeleço a minha aliança convosco, que a terra não será mais destruída por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e todos os seres viventes que estão conosco, para perpétua geração, porém nas nuvens o meu arco, que será por sinal de aliança entre mim e a terra, né? Então, nós vamos ver aqui quão extraordinário foi esse momento de intimidade, de promessas de Deus, e a promessa, né, com um arco-íris simbolizando aí a aliança de Deus novamente com a humanidade. Isso foi muito precioso. Então, sempre que você olhar nas nuvens, né, geralmente depois de uma grande chuva, nós podemos ver o arco-íris e podemos relembrar a aliança que Deus fez com o patriarca Noé. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar o nosso coração diante de Ti, que o Senhor também possa encontrar em nós homens e mulheres íntegros, justos, como o Senhor encontrou a Noé. Colocamos diante de Ti toda a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.